Queridos, nós vamos retomar aqui os nossos trabalhos nesse segundo tempo. Já tivemos aí a nossa aula magna com a excelente palestra proferida pelo Dr. Edson, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e agora nós teremos a palestra com o nosso diretor, Felipe Chiarelli, que é diretor da Faculdade de Direito, e ele vai expor sobre o tema liberdade de expressão religiosa no direito brasileiro. Seguramente nós teremos também uma brilhante palestra nesse nosso segundo tempo. É uma grande honra fazer parte desse nosso curso de pós-graduação. Como eu falei, meu querido amigo Edson, que ali está, sempre brilhante, e puxou um gancho com a fala final ali dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque ao final da minha palestra eu vou falar um pouco sobre dois professores que marcaram a minha formação. Eu acho que, nós estávamos falando no intervalo, né? Um professor realmente me ajudou ao longo do meu caminho, que aliás é um professor que trabalhou junto com o professor Ives Gandra, mas já faleceu, o professor Celso Bastos, e foi um grande e querido amigo, junto com a sua assistente na época, a professora Maria Garcia, né? Ele selecionou meu trabalho para ser publicado na Revista dos Tribunais. E quando eu fui agradecê-lo, ele me auxiliou e perguntou se eu tinha disponibilidade para fazer um estudo fora do Brasil, no escritório dele. Eles tinham feito um congresso de Direito Constitucional junto com o professor Roberto Rosas, na época. A professora Flávia Piovesan tinha acabado de voltar de Harvard, e ele perguntou se eu tinha disponibilidade para ir para lá. Então, um professor mudou a minha vida, né? E ele me fez abrir a mente, e até para os alunos da pós-graduação, eu começo perguntando, vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho, né? Eu queria perguntar para os senhores, para as senhoras, o que está de errado nesse quadro? Perfeito, muito bom, muito bom. Eu, como santista, né, tive a honra de ter o Panteão dos Andradas lá em Santos, né? E a partir dessa discussão, tem um livro do Carlos Chagas, Brasil Sem Retoque, que fala um pouco sobre essa viagem. Fala que Dom Pedro I era um glutão, o livro do Carlos Chagas. E ele fala o seguinte, ele fez a independência, segundo Zé Bonifácio, era para acontecer em Santos. Mas ele comeu um banquete de frutos do mar e passou mal. Teve que subir às pressas para São Paulo. E eles jamais iriam em cavalos. Eles iriam no lombo de mulas, porque as viagens de grande extensão territorial jamais eram feitas sob o lombo de cavalos. Jamais também estariam com esses uniformes de gala, né? Esses uniformes de gala eram totalmente desconfortáveis. Então eles utilizavam, segundo o Carlos Chagas, nesse livro Brasil Sem Retoque, uma camisola que vinha do pescoço até os pés. Porque as roupas, a poeira grudava nas roupas e você tinha que jogar a roupa fora, a poeira da estrada. Então você imagina um monte de gente no lombo de mulas, com camisolões, né? E nosso Dom Pedro I parando as margens do Ipiranga porque estava passando mal, né? O Rio nunca mais se recuperou, né? E aí eu começo com essa demonstração para dizer o seguinte, realmente direito constitucional, como o professor Edson falou, é a grande paixão da minha vida. E todos os meus estudos foram sobre isso. Eu sempre começo a primeira aula perguntando para os alunos, vocês lembram qual foi a primeira Constituição brasileira? E muitas vezes os alunos não lembram, né? Até na pós-graduação, às vezes não lembram. E aí eu falo para eles que se eles ficarem até o final da aula, eu dou uma aula de memorização de 4 minutos que eu tive em Harvard para ajudar a memorizar esses temas, né? Se alguém quiser ao final da aula, eu posso fazer, né? Eu, com isso, fui treinando a minha memorização, uma aula que eu tive com o professor Richard Parker. Mas eu
eu digo isso porque o que nós vamos ver nessa viagem aqui histórica é um pouco de como as coisas aconteceram. Uma coisa é nós memorizarmos que a primeira Constituição brasileira foi em 1824. Outra coisa é nós contextualizarmos as coisas como elas são, para entender um pouco dos limites estabelecidos pelo poder à liberdade. Primeira coisa na Constituição do Império, né, a Constituição outorgada, pegando a questão tributária, ela carinhosamente foi chamada de Constituição da Mandioca, porque só podia voltar quem produzisse alqueires de farinha de mandioca. Então, era uma questão do modelo patrimonialista, um modelo de Estado, de administração pública, onde quem tinha patrimônio comandava, né? Esse modelo está descrito na obra do Bresser Pereira, do Estado Patrimonial Gerencial. O interessante desse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês é que Antônio Carlos de Andrade Silva, irmão de Zé Bonifácio, fez essa reverência à Sua Majestade o Canhão, na dissolução da Assembleia Constituinte. Esse quadro ficou famoso. O que aconteceu é que Dom Pedro I cercou a Assembleia Constituinte em 1823 e falou assim, olha, peço que os canhoneiros mantenham a tocha a 1 palmo do fogo, né? A tocha a 1 palmo do pavio, ali, né? E aí falou, olha, se não saírem agora da Constituição, da Constituinte, sairão a bala de canhão. E assim nasce a primeira Constituição brasileira. E ele então ele sai, faz uma reverência à Sua Majestade o Canhão. Nessa Constituição, a gente já privilegiava, já discutia a questão da religião. Primeiro que o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica, né, expressa. O imperador e seu descendente tinham que jurar manter essa religião. Existia uma concepção muito dominante nessa época. E isso vem até desde o poder do primeiro contrato jurídico do Brasil. Eu não sei se os senhores sabiam, mas em 1502, quando tivemos a notícia da volta das caravelas de Cabral, por um dos navegadores dele, que, aliás, Cabral, como estadista, era um excelente, como eu posso dizer, falastrão, né? Ele adorava brigar, era um sujeito sem a mínima paciência. Isso descrito, tem um livro muito interessante que fala sobre essa descoberta do Brasil. E fala que o Brasil ficou arrendado por uma pessoa só durante 10 anos. Não sei se vocês sabiam disso. Em 1502, quando retornam aqui, eles descobrem que eles não têm dinheiro para refinanciar uma viagem de caravelas para explorar pau-brasil. E o pau-brasil, naquela época, tinha o preço da anilina do ouro, o valor da anilina do ouro. Então, era muito interessante para Portugal mandar de novo caravelas e explorar o pau-brasil aqui. Só que ele não tinha capacidade econômica. Então, um navegador de Cabral, que era um cristão novo, um judeu convertido ao cristianismo, que era filho adotivo de Vasco da Gama, informou ao judeu mais rico de Portugal, chamado Fernão de Noronha, que ele poderia fazer um contrato com Dom Manuel, rei de Portugal, para explorar o pau-brasil. Ele faz a oferta a Dom Manuel, consegue já, numa negociação, bem aquela negociação de Patrício, né? Ele faz faz assim, ele consegue os 2 primeiros anos subsidiados pela coroa, não precisa pagar nada, né? E aí ele consegue, com isso, ficar 10 anos como arrendatário da terra descoberta. Interessante, para mostrar como o foco deles era em manter a religião católica, era que, logo depois disso, Dom Manuel queria ofertar um pedaço de terra para Fernão de Noronha. Mas ele falou, não posso te dar um pedaço de terra porque você é judeu. E aí Fernão de Noronha um dia acordou se sentindo cristão, se sentindo católico, né? E
naquele dia, ele resolveu se converter ao cristianismo. E teve um outro nome, seu nome cristão, que virou Fernando de Noronha. E aí, então, a origem da ilha Fernando de Noronha, um pedaço de terra doado a ele, a capitania, além mar, Fernando de Noronha. E interessantíssimo, porque eu vi uma descrição das toneladas que Fernando de Noronha fez. Eram assim, toneladas e toneladas de pau-brasil. As toras que ele fez nessa exploração ao longo dos 10 anos. Ele fez uma boa exploração por aqui. Mas, nesse contexto ainda, de manter a religião e manter o status quo, Dom João VI, depois, nas vésperas dessa Constituinte, ele escreve uma carta aos embargadores do Paço e juízes da alfândega, no Porto de Santos, dizendo assim: nós não podemos deixar entrar os ideais abomináveis da igualdade, liberdade e fraternidade pelos navios do porto. Então, uma ordem de Dom João VI impedindo os desembargadores do Paço e juízes da alfândega do Porto de Santos que deixassem entrar pelos navios esses ideais abomináveis da igualdade, liberdade e fraternidade. Então, a ideia de se manter é a ideia originária do próprio poder moderador, descrito na Constituição de 1824. No fundo, a última palavra era sempre do imperador. Até porque nós tivemos alguns fatos, como a primeira prensa no Brasil, do Luiz Augusto Maia, que foi... alguns dizem que ele foi mascarado, Dom Pedro I foi até mascarado para bater nele, e foi destruída a primeira prensa do Brasil nessa época. Então, começou assim a discussão entre liberdade de prensa e Estado. E aí, a ideia, eu coloquei alguns highlights, né? O interessante é que religiosos, na época que vivessem no claustro, não votavam, não tinham direitos políticos. E é interessante a preocupação em professar a religião oficial para ter direitos políticos. Essa concepção realmente da coroa, a concepção de Dom Pedro I, que manteve o status quo defendido por seu pai e sua família, né? A Constituição de 1891, segundo a Constituição brasileira, foi capitaneada pelo Águia de Aia, né? Rui Barbosa. Essa Constituição, ela nasce com uma outra discussão. Rui Barbosa entende que existia uma discussão entre o que era liberdade e o que era o direito de informação e o dever da verdade. Ele acreditava que a imprensa tinha o dever de expor a verdade. Então, ele introduz e começa a discutir uma vedação ao anonimato. Introduzir a vedação ao anonimato. Se os senhores abrirem o artigo 5º, inciso 4º, hoje das Constituições, da Constituição Brasileira, né? Artigo 5º, inciso 4º, é livre o pensamento sendo vedado ao anonimato. Essa introdução ao anonimato foi obra de Rui Barbosa na Constituição de 1891 e é copiada desde 1891 até hoje. O interessante é que um dos temas de discussão daquela, não sei se já puderam ver, tem uma réplica da Constituição de Rui Barbosa escrita à mão no Congresso Nacional, na gráfica do Senado ali. É linda a exposição da Constituição. Ele escrevia à mão e rabiscava os artigos e riscava os artigos à mão com a pena dele, Rui Barbosa. E é extremamente interessante, ele coloca uma discussão que tinha um jornal na época do Império chamado Compilador Mineiro, que era um jornal apócrifo, ou seja, até hoje ninguém sabe quem escreveu aquele jornal. E o jornal Compilador Mineiro chamou José Bonifácio de Andrada de déspota adulador. Só que ele não conseguiu ter o direito de resposta, o direito de se manifestar, ou até o direito civil ao ressarcimento por um eventual dano e exagero da imprensa, porque até hoje ninguém sabe quem escrevia o Compilador Mineiro. E aí, o que Rui Barbosa fala? Não, você tem que ter o direito de regresso quando a imprensa exacerbar a utilização dessa liberdade. Liberdade não é uma norma autoaplicável. A liberdade de expressão não é autoaplicável para Rui Barbosa.
José de Alencar e Francisco da Veiga saem sob protesto da Constituinte, né? Eu lembro que naquela época tinha alguns autores até que, como Olavo Bilac, que eram extremamente, a gente até brinca que eles eram quadrados, assim, porque o Olavo Bilac era autor do Hino à Bandeira, pai do serviço militar obrigatório, mas de repente ele se apaixonou. E aí escreveu todos aqueles sonetos de amor da Via Láctea, né? Vocês lembram dos sonetos de amor da Via Láctea? Ele coloca, Olavo Bilac coloca assim: sonhei que me esperavas, e sonhando saí ansioso por te ver. Corria, e tudo ao ver-me tão depressa, soube logo o lugar para onde eu ia. E tudo me falou tudo, escutando meus passos através da ramaria. Dos despertados pássaros, o bando, vai mais depressa, parabéns, dizia. E disse o luar, espera que eu te sigo, quero também beijar as faces dela. E disse o aroma, vai que eu vou contigo. E cheguei. E ao chegar disse uma estrela, como és feliz, amigo? Como és feliz que de tão perto podes ouvi-la e vê-la. Ora, direis, ouvir estrela, certo que perdeste o senso. E eu vos direi que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, enquanto a lua como um palho aberto cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olavo Bilac, em 1900. Isso é a tradução dessa discussão, dessa contextualização, do contraponto entre o que era liberdade de expressão e o que era o Estado, né? Essa imposição à vedação ao anonimato é o introito de algo que até hoje ainda causa discussão. Até pouco tempo tivemos um grupo que foi preso em Brasília em 97, porque fez alusão ao consumo de entorpecentes, e aí aquele grupo Planet Hemp fez alusão ao consumo de entorpecente. O Amercia Hall, lá em Brasília, o Ministério Público conseguiu um mandado preventivo, prisão preventiva, né? O professor Evandro Capano chegou aqui, prisão preventiva, e aí, se cantar a música, passa a noite preso. E aí o vocalista tentou começar a cantar a música, passou a noite preso, né? O Ministério Público subiu com a polícia, recolheu e passou a noite preso. Então, quem analisa isso em última esfera, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Então, ele que vai dizer qual é esse limite, se a imprensa efetivamente confundiu liberdade com libertinagem e não utilizou a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de pensamento para expor algo que fosse correto, algo que fosse adequado. A gente continua em 1991, mas a gente tem uma questão muito importante de Rui Barbosa. Rui Barbosa deixa de ter uma religião oficial. Ele, então, coloca a religião num segundo plano, no sentido constitucional, a religião católica, porque aí ele coloca que o Brasil passa a ser um Estado laico. Então, vocês podem ver a evolução da discussão de alguém que tinha tido essa visão já eurocêntrica, que já tinha discutido coisas num além-mar, né? Ele previa a liberdade de culto, aquisição de patrimônio para o grupo religioso, proteção de culto de qualquer religião nos cemitérios. Ele não vinculou direitos políticos à religião. E aparece a nova regra: o Estado não podia subvencionar ou embaraçar cultos religiosos. Essa é a concepção de Rui Barbosa. Então ele começa a entender que existe essa separação que não era a concepção do Império, né? Esse é um contraponto dos republicanos com os imperialistas, né? E aí nós temos a República Velha, muito estudada nos nossos bancos escolares, e aí é interessante nós vemos como as normas são cunhadas, né? A Constituição de 1891 ela é rasgada a partir de um assassinato. A partir do assassinato
de João Pessoa por João Dantas. Eu lembro dessa discussão da Revolução de 30, muito bem descrita na obra de Boris Fausto, professor de História da USP. Boris Fausto coloca a Revolução de 30 pós-assassinato de João Pessoa. O interessante dessa discussão é que as famílias Dantas e Pessoa se degladiavam na Paraíba, né? E durante muitos e muitos anos tinham grandes discussões e quem estava no poder assumiu o papel de perseguir a outra família. O que aconteceu com isso? O que aconteceu com isso é que João Pessoa invadiu os escritórios da família de João Dantas. Invadiu os escritórios, revirou as coisas e lá encontrou cartas de amor de João Dantas para Anaíde Beris. Essas cartas de amor, na época, foram um escândalo. Imagina, naquela época, você pegar cartas de amor com trechos, trocas de carinho, né? O que João Pessoa faz, então? Ele pega trechos das cartas e colaciona nas repartições públicas, nas portas das casas das pessoas, nos estabelecimentos comerciais, para que as pessoas possam ler a troca de cartas de amor entre João Dantas e Anaíde. O que acontece com isso, com essa exposição, é que João Dantas acaba sendo exilado em Pernambuco. Acaba indo lá para Pernambuco. E aí, até essa história é muito interessante, porque ela desemboca no Ariano Suassuna, né? E Ariano Suassuna era sobrinho, neto dele, né? E aí ele fala, eu não sei, era sobrinho do João Dantas. E ele na TV Senado, se vocês entrarem no site da TV Senado, tem um documentário onde o Ariano Suassuna fala sobre essa concepção e coloca toda essa história que aconteceu, da forma que aconteceu, pela versão dele, né? E é interessante que ele coloca o livro do Skidmore, Getúlio Castelo, de Castelo Tancredo, fala um pouco desse assassinato. Fala que João Pessoa, então, vai até Pernambuco e João Dantas fala, se você vier a Pernambuco, eu vou matar você. E ele fala, cão que ladra não morde. E ele entra numa doceria, e só dá tempo dele virar de costas, o segurança dele gentilmente se afasta, né, para que o gajo dê 3 tiros nele. E ele fala, você se lembra de mim? E deu 3 tiros nele. E ele morre, levam ele até a porta da farmácia, que era quem cuidava dessas coisas na época, e ele morre na porta da farmácia. Só dá tempo, segundo a leitura, de afrouxar a gravata. E ele morre lá. O que Getúlio Vargas faz? Ele pega esse assassinato e cunha uma frase, dizendo, a Revolução estava morta, mas a morte de João Pessoa deu vida à Revolução. E aí ele começa todo esse processo. Ele pega o corpo de João Pessoa e começa ele pega o navio e começa a parar em todos os portos, tira o caixão, abre o caixão e faz um discurso de corpo presente, pregando a Revolução. E com isso, vai passando a costa brasileira toda, dizendo do quanto eles tinham que fazer essa Revolução. E o Brasil vai se tomando por esse viés da Revolução, e acontece a Revolução de 30. Essa Revolução de 30 faz o rompimento e rasga, né, o viés da Constituição brasileira. É bem verdade que, poucos anos antes, o Brasil já tinha feito um decreto expurgando anarquistas. Quem fosse anarquista ia ser extraditado para a Europa. Então, o Brasil já estava mudando um pouco a sua concepção da liberdade de expressão. Mas, em 32, o Brasil começa a ter esse viés de uma revolução constitucionalista e de um código eleitoral. A Revolução Paulista, a Revolução Burguesa, nasce junto com o Código Eleitoral de 32.
a ideia é se fazer uma nova eleição e se fazer uma nova Constituição, a ideia dos paulistas, né? Enfim, mas o Brasil passa por alguns percalços, os paulistas perdem aí a guerra e ganham duas batalhas importantes. Uma do ponto de vista econômico. O bônus que eles emitiram para a guerra, para a Revolução, ele é saudado por Getúlio Vargas em 1934. Os bônus dos bancos, para que os bancos paulistas não quebrem, então eles emitiram bônus. E Getúlio Vargas, em 1934, faz o saldo dos bancos de São Paulo, dos bancos paulistas. E eles ganham a terceira Constituição brasileira. A Constituição de 1934. A Constituição de Getúlio Vargas. Meus caros, ele inicia um processo de uma Constituição econômica. Ele muda a lógica de administração pública, muda a lógica de administração de Estado. A partir daí, até lá, segundo os maiores teóricos e até, eu diria, nesse modelo, os livros do Mário Shapiro e do Carlos Ari Sundfeld, na Fundação Getúlio Vargas, para aproveitar a vinda do meu amigo professor Edson, eles colocam que passa o modelo de patrimonialista, o modelo de Estado de administração patrimonialista, para o modelo burocrático intervencionista, a intervenção de Getúlio Vargas. E ele começa um processo de nacionalização de tudo. Bancos, jazidas minerais, água, solo, tudo. Essa concepção de colocar um Estado econômico, um modelo de Estado onde o Estado é o protagonista de tudo. O Estado passa a ser o grande protagonista, cria e profissionaliza as carreiras públicas, e ele tem uma nova concepção. Ele é a primeira Constituição a ter uma ordem econômica e social no Brasil. A primeira Constituição a ter uma ordem econômica e social é a Constituição de 1934. E ela começa a trabalhar garantias fundamentais, muito com base nas Constituições de Weimar e na Constituição mexicana. E para as mulheres, sobretudo, é uma Constituição importante, que é a primeira vez que, constitucionalmente, a mulher tem o direito ao sufrágio universal no Brasil. Pela primeira vez, em 1934, numa Constituição, a mulher permitem que ela possa votar. Apesar de já existir uma prévia disso no Código Eleitoral de 1932, antes existia um parecer civilista que todo cidadão tem direito a voto, parecer civilista da Constituição de 1891, cidadão não é cidadã. Era uma interpretação positivista literal. Então era absurdo, e o Brasil conviveu com isso até 1934. E a ideia é se manter a regra por Getúlio Vargas que o Estado não pode subvencionar ou embaraçar custos religiosos, mas ele deixa de proibir os direitos políticos e religiosos e admite-se a perda de direitos políticos pela isenção ou ônus quando há convicção religiosa. A ideia é que ele permite, pela primeira vez, garantias individuais. Ele começa a colocar igualdade entre as pessoas, não havendo distinção com relação à religião. Todos são iguais perante a lei, independente da sua religião. E, salvo pela questão de encargo relativo à convicção religiosa, ninguém pode ser privado dos seus direitos políticos. E é inviolável essa liberdade de crença, exercício de cultos, desde que não contravenha a ordem pública e começa a prever assistência religiosa a militares. O interessante dessa questão da ordem pública, por quê? Ele sempre coloca a ordem pública, até na questão da liberdade de expressão e de imprensa. A imprensa pode ter liberdade desde que não contraponha a ordem nacional. Por que ele coloca isso? Porque nós estávamos acabando de sair de uma revolução, né? Então era importante que se assegurasse o status quo e ele pudesse aprofundar o poder dele. Esse poder que é aprofundado quando ele mantém a regra de culto a qualquer religião nos cemitérios, etc. O casamento religioso, desde que não contraria a ordem pública e os bons costumes. E aí começam a colocar os direitos civis e o ensino religioso nas escolas passa aí a ter frequência facultativa de acordo com os princípios religiosos do aluno, indicado pelos responsáveis. Essa é a discussão no direito à educação.
A ideia de Getúlio Vargas era uma lógica desenvolvimentista, onde o Estado era o protagonista de tudo. Ele aprofunda isso, sobretudo a partir de 1935, quando ele, teoricamente, faz um contraponto a um levante comunista de Luiz Carlos Prestes. Em 1936, ele consegue uma pressão ao Congresso, e aí ele tem todo o poder em suas mãos. E ele instala, então, a ditadura de 1937. A ditadura de 1937 nasce, a 10 de novembro, a 4ª Constituição dos Estados Unidos do Brasil. A Constituição chamada pelo direito de Constituição Polaca, sobretudo por sua base polonesa. Alguém lembra quem foi o mentor intelectual dessa Constituição? Francisco Campos. Alguém falou aí, eu ouvi. Francisco Campos. Francisco Campos foi o grande mentor intelectual dessa Constituição. Aliás, tem dentro dessa gráfica do Senado, tem alguns escritos, tem uma edição comemorativa que mostra uma carta de Francisco Campos acusando Getúlio Vargas de traidor, porque ele disse que depois ele ia submeter a Constituição a um plebiscito e acaba nunca fazendo isso, a Constituição de 37. A Constituição Polaca, no seu artigo 16, ela fala, eu acho que aqui não está o artigo 16 que eu não coloquei, mas se vocês forem olhar, o artigo 16 fala o seguinte: é poder do Estado, cabe ao Estado legislar sobre cinematógrafos, teatros, comunicação, expressão, imprensa, direito de ir e vir. Essa é a Constituição de 37. Eu faço questão sempre de contextualizar esse histórico constitucional. Eu lembro que há pouco eu fui fazer uma ostentação oral em Brasília, e o meu ex-adverso citou um texto do Francisco Campos, lá em Brasília, dizendo: é possível imprimir a censura, ele fala, como diz o grande jurista, ele ressuscitou o Francisco Campos, como diz o grande jurista Francisco Campos, o que é absurdo, né? Porque a pessoa pega um texto, isso tem um monte de advogado na internet, né? O sujeito pega o texto da internet, corta, cola, não sabe de quem ele está falando, aí pega e cita lá, e aí os julgadores riram, né? Aquela coisa. Eu falei, é inadmissível alguém utilizar, num Estado democrático de direito, um texto da ditadura de 37 de Francisco Campos para justificar uma censura a um médico. Era uma ostentação oral no Conselho Federal de Medicina. E os julgadores riram, então falando que absurdo, né? E é isso que a gente tem que conviver. Por isso que é fundamental a gente entender esse contexto da Constituição Polaca de 37. Um contexto onde, nesse artigo 16, compete privativamente ao Estado legislar sobre tudo, inclusive direito de reunião, direito de ir e vir, tudo. Artigo 16 da Constituição de 37. Depois, o Estado continua não podendo subvencionar ou embaraçar custos, mas você perde os direitos políticos pela recusa motivada de convicção religiosa. É prevista a liberdade de culto, bem como a aquisição de patrimônio por grupo religioso, desde que observados bons costumes. Essa questão dos bons costumes, prevista na Constituição anterior, se mantém por conta até da concepção contrária que tem a lógica de qualquer tipo de revolta, qualquer tipo de levante contra a ordem pública. O ensino religioso não pode ser obrigatório aos mestres nem aos alunos, tampouco frequência compulsória no direito à educação. Essa é a ideia e o modelo desenvolvimentista de Getúlio Vargas, que quer colocar a sua lógica em tudo, né? E ele consegue afastar o Brasil muito tempo da Segunda Guerra Mundial. É interessante, a primeira bandeirante a representar o Brasil, né, que eu fiz um estudo sobre os símbolos nacionais da liberdade de expressão, que foi meu primeiro livro, e os nossos uniformes, os uniformes dos primeiros pracinhas que foram lutar na Segunda Guerra, eles eram da mesma coloração do uniforme dos nazistas. Então os norte-americanos tiveram que emprestar para nós os uniformes deles, para a primeira tropa brasileira. É interessante isso talvez uma coincidência histórica, né? Mas o que a primeira bandeirante falou num documentário do History Channel é que, na concepção deles, que foram lutar pelo Brasil, num primeiro momento eles achavam que Getúlio Vargas tinha um ideal de se aproximar
das ideias até ou tinha uma ligação com os ideais nazistas. Por que eles colocam isso? Até pela extradição de Olga Benário Prestes, né? Nessa concepção, porque ela está grávida. Ninguém acredita que num parecer de Clóvis Bevilacqua, o parecer do jurista Clóvis Bevilacqua, que é, inclusive, o parecerista oficial do Itamaraty nessa época, também tem uma série maravilhosa nessa gráfica do Senado. Vocês podem comprar e só custa o valor do frete, porque eles não cobram, não tem valor de frete, só cobram um papel. Todos os pareceres do Itamaraty, desde o primeiro até hoje, eles compilaram na gráfica do Senado, todos os pareceres do Itamaraty, para quem trabalha direito internacional. É muito interessante pela gráfica do Senado. E lá tem o parecer de Clóvis Bevilacqua extraditando grávida Olga Benário Prestes. E ela tem a filha, depois morre num campo de concentração nazista, né? Ele cria, em 1938, um órgão chamado DIP, que é o órgão principal responsável pela censura. Isso é muito bem descrito na obra do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, quando ele coloca a chegada dele na cadeia, quando eles falam, você não veio aqui para ser preso, você veio aqui para morrer. A gente só vai esperar você morrer. É essa concepção que Graciliano Ramos coloca no Memórias do Cárcere, né? E aí, há um desgaste natural no pós-guerra de Getúlio Vargas. Existe, consolidando esse nosso raciocínio histórico, existe um manifesto dos tenentes que, na volta da Segunda Guerra, dizendo assim, nós não concebemos lutar numa pátria estranha por uma democracia vivendo no Estado ditatorial. E acontece no Brasil, nessa mesma época, no final da Segunda Guerra Mundial, o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, que terminam com uma carta pugnando pela plena e completa liberdade de expressão. Cai Getúlio Vargas. Cai Getúlio Vargas, e aí nós precisamos de uma nova Constituição. Nós temos, então, a quinta Constituição Brasileira, a Constituição de 1946. A Constituição também chamada Liberal de 46. Se vocês terem uma ideia, no artigo 167 dessa Constituição, eles colocam as ciências e as artes são livres. Nunca houve nenhum artigo dessa lavra em nenhuma Constituição brasileira. O que diz isso? Né? As ciências e as artes são livres. Pode ser qualquer coisa. Para vocês terem uma ideia da Constituição Liberal de 46. Né? E eles colocam retornos àquelas garantias individuais previstas em 34, antes do endurecimento da Constituição Polaca de 37, do ponto de vista do Estado começar a afastar a religião. E aí você tem liberdade de crença, exercício de cultos, lógico, mantém a questão da ordem pública, num pós-guerra, mas assistência religiosa à Forças Armadas, proteção de culto de religião nos cemitérios, associações religiosas, salvo por encargo relativo à convicção, ninguém será privado de seus direitos. E tem uma novidade, que é o descanso do trabalhador em feriados religiosos passa a ser remunerado. A questão isso depois tem uma suspensão num decreto sobre essa questão do direito do trabalhador, mas é interessante porque é a primeira Constituição a conter os direitos sociais do trabalhador, nessa concepção da Constituição de 1946. Então, é fundamental nós entendermos essa concepção. Depois, nós temos Juscelino Kubitschek, e aí, recentemente, é muito interessante que vazaram todos os documentos dessa época, que mostra a ida de Juscelino Kubitschek até os Estados Unidos, num pós-guerra, pedindo para assumir com tranquilidade o Brasil. Porque os Estados Unidos tinham uma informação que seu vice era terrorista e traficante de armas para a Argentina. Isso vazou naquele Wikileaks, né? E teve aquele documentário. Traficante de armas para a Argentina comunista. Quem era o vice de JK? João Goulart. Né? O Jango ia assumir, e naquela época nós podíamos votar num presidente de um partido e no vice de outro. Né? Isso aconteceu com Jânio Quadros também. E, de novo, o João Goulart foi vice de Jânio Quadros. Né? Foi de JK e de Jânio Quadros. Né? É interessante, ainda tem mais uma coisa de 46, do ensino facultativo que eu queria falar, de acordo com os princípios religiosos. Essa é a concepção mais moderna da Constituição de 46, tirando aquela questão do Estado que impunha
dizendo assim, a religião não vai ser mais obrigatória, etc. E aí ele passa a ser facultativo em 46. E aí, depois disso, nós temos todo esse desgaste, todo esse desgaste de uma discussão no Brasil. Nessa última, tem um livro do Oscar Pigalo, da Folha de São Paulo, chamado Brasil em Sobressalto, que ele fala que 6 dias antes da queda de Jânio Quadros, ele deu um presente da ordem de cavaleiro, do mérito de cavaleiro, em Brasília, para Che Guevara. 6 dias antes. E interessante, tem um livro também, O Golpe Começou em Washington, que fala da Operação Condor, que eu pude ler em Harvard, que ele mostra a posição estratégica dos navios norte-americanos na costa brasileira. O brasilianista Thomas Kidmore nega isso no livro dele. Ele fala, não, ele fez um apêndice, o papel dos Estados Unidos na queda de Goulart, negando essa informação. Mas hoje, inclusive, nós temos os documentários oficiais que mostram até que o embaixador norte-americano manda a posição para que os navios ocupem estrategicamente no dia do golpe militar. E o mais interessante é que ele fala assim, convide João Goulart para visitar a nossa base, para verificar o nosso poder de guerra. E no documentário do History Channel, recente, tem as filmagens do João Goulart na base norte-americana com Kennedy. E é muito interessante, você olha assim a cara, e o documentário é tão perfeito, que mostra exatamente o momento que João Goulart para e olha com os olhos arregalados assim, o poder das armas assim, e exatamente congela a imagem dele com aquele olho arregalado no History Channel. E é muito interessante essa posição e essa discussão histórica, porque aí um trecho que vazou também nessa discussão é do Henry Kissinger, que ele falava assim, e depois Prêmio Nobel da Paz, essa concepção toda, nós não precisamos de um outro Japão abaixo da linha do Equador. A ideia era atrasar o Brasil economicamente. Ou seja, não existia uma ideia de ajudar, auxiliar o Brasil. E aí começa o regime dos atos institucionais. O interessante dos atos institucionais é o ato institucional número 1, que proíbe a atividade ou manifestação sobre qualquer assunto de natureza política. Então, a partir do ato institucional número 1, você não pode se manifestar sobre nenhuma questão de natureza política. E todo mundo fala muito do ato institucional número 5, mas poucas pessoas sabem que nós tivemos o ato institucional número 2, por exemplo, que coloca a preparação para inviabilizar as eleições. Castelo Branco promulga expressa dizendo extinguindo os partidos políticos no ato institucional número 2. E depois, no ato institucional número 4, ele encaminha a Constituição para ser votada em 4 dias. Vocês acham que é possível discutir e votar uma Constituição em 4 dias? Óbvio que não. Né? Nessa concepção nasce a Constituição que o Gaspari fala da ditadura envergonhada, em 1967, a 6ª Constituição brasileira, a Carta Ditatorial de 67. É interessante essa distinção que o próprio ministro Gilmar Mendes usa, né? Ele fala que as constituições ditatoriais têm que ser chamadas de carta. Né? Essa concepção não deve ser utilizada numa Constituição que não for ditatorial. Então, alguns teóricos de direito constitucional utilizam essa discussão. E aí, mantém algumas coisas copiadas, como sempre, o Estado não pode subvencionar ou embaraçar custos religiosos, você tem a perda dos direitos políticos pela recusa motivada por convicção religiosa, previsão de igualdade independente de religião, liberdade de crença dos cultos, desde que não contravenha sempre a ordem pública, assistência religiosa às Forças Armadas, proteção de culto, qualquer religião nos cemitérios, que a gente já ouviu, e salvo pela questão de encargo relativo à convicção religiosa, ninguém será privado de seus direitos. Vocês percebem que a Constituição ela vai copiando diversos institutos, desde as primeiras ideias de concepção religiosa, mas adequando sempre a ordem pública, num pós-guerra e num pós-revolução. Sempre a ordem pública. O descanso semanal remunerado aí é expresso, sem nenhum tipo de cancelamento por decreto. O casamento religioso, desde que não contraria a ordem pública, os bons costumes
ele produzirá efeitos civis, e aí dentro do direito de família, e o ensino religioso é facultativo, ministrado nos horários normais de escola, dentro do direito educacional. Algumas das concepções do regime militar. E aí, nós temos o Ato Institucional número 5, em 1968, sabem. A partir daí, temos aquela questão dos mortos e desaparecidos no regime militar. Nós temos o Ato Institucional número 13 e 14, que falam sobre prisão perpétua e pena de morte. E ainda tem o Ato Institucional número 17, que faz o expurgo das Forças Armadas por conta do Lamarca. Todo mundo das Forças Armadas que for ligado a qualquer movimento que contrapõe o Estado vai ser expurgado das Forças Armadas automaticamente. Então, depois desses regimes dos atos institucionais, nós temos até aí uma grande caminhada, essa Constituição que é chamada Constituição Cidadã, de Ulisses Guimarães, né? A Constituição que teve maior quantidade de participação popular na história do Brasil, a Constituição de Ulisses Guimarães. Ela é muito interessante porque eu tive a honra e a felicidade de ter contato ainda com um assistente do presidente da Comissão Sistematizadora da Constituição de 1988. Vocês lembram quem era o presidente da Comissão Sistematizadora? Não. Participou também, foi um dos grandes articuladores de um movimento lá, mas não foi ele. Ele foi ministro e alguns lembram que ele dançou um tango com a Zélia Cardoso de Mello. Bernardo Cabral. Tá vendo? Não falei do tango, o pessoal lembra. Bernardo Cabral. Bernardo Cabral era o presidente da Comissão Sistematizadora da Constituinte de 88. E aí, exímio dançarino de tango, né? Ele contou o seguinte, que o Ulisses Guimarães falou: ninguém mais vai receber adicional nenhum, a gente está atrasado demais, vocês vão ter que trabalhar todo sábado e domingo. E aí, as pessoas começam a trabalhar sábado e domingo na Constituinte. E aí, o assessor dele era a memória viva dos diálogos da Constituinte. E na época eu trabalhava na CAPES, e eu tinha que ficar em Brasília, e teve o apagão. Então, eles liberavam a gente um pouco antes da CAPES, a gente era obrigado a sair do prédio público, e eu ia para a gráfica, eu ia para embaixo do Senado, ler os diálogos da Constituinte. Ao invés de voltar para o hotel, eu ficava lendo os diálogos da Constituinte. E lá o senhor João, eu falava assim para ele, eu queria ler sobre tortura e terrorismo. Ele falava assim, tá aqui, o artigo está aqui. Ó. Aí ele puxava, ele sabia exatamente onde estava a discussão. Eu quero ler sobre direito à propriedade. E eu pude ver alguns diálogos muito ricos. Por exemplo, um diálogo do Mário Covas com Ulisses Guimarães, dizendo assim: presidente, nós vamos votar contra o nosso destaque. Aí o Ulisses Guimarães falou: por favor, Covas, eu não entendi. Você propôs o destaque? Sim, presidente, eu propus o destaque. E você vai votar contra o destaque que você propôs? Sim, presidente, eu vou votar contra o destaque que eu propus. Covas, por que você não retira o destaque? Porque eu fiz um acordo com a outra bancada que eu manteria o destaque. E acabei de fazer um acordo com essa, dizendo que eu ia votar contra ele. Então, Bismarck disse que se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, né, nós não sabemos. E o interessante, tem uma discussão muito interessante sobre tortura e terrorismo, né, que fala assim, eu lembro que tem um parlamentar que fala assim, tortura não pode ser igual a terrorismo. Terrorismo é um caráter subjetivo, existe o terrorismo ideológico, o terrorismo político, etc. E ele é um deputado naquela época genuíno. Né? E aí ele fala assim, olha, inclusive na ditadura do Salazar, Mário Soares era considerado terrorista, na argumentação dele. E aí pede, então, um dos líderes do Centrão, o Gastão Henrique, pede a palavra e fala assim: falou antes de mim um especialista em terrorismo. E aí tem aquela coisa das vaias, né, que eles chamam apupos, né, dentro da concepção dos diálogos da Constituinte. Então, acontecem os apupos,
E aí ele puxa o microfone e fala, e o senhor é um especialista em tortura? E vem essas discussões entre os parlamentares. Mas o que é muito rico dessa discussão? A Constituição estava por demais atrasada. Então, um pessoal mais proativo começou a se reunir aos sábados e domingos. E a segunda, terça-feira, chegava um pessoal e falava assim, meu Deus, quem escreveu isso no final de semana? E eles resolveram criar um bloco. Esse bloco tinha que se chamar Centrão para congraçar todas as forças. E eles criaram esse bloco chamado Centrão. E aí começaram a contrapor por emendas todo o texto que era colocado na comissão sistematizadora no sábado e domingo. E aí eu ouvi do Bernardo Cabral que a Constituição foi muito mal sistematizada. Ele era presidente da comissão sistematizadora, reverendo. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, se o presidente da comissão sistematizadora falou que a Constituição foi muito mal sistematizada, eu sempre brinco com meus alunos e pergunto assim, os pais podem abrir a correspondência dos filhos, do ponto de vista da liberdade de expressão? E aí os meus alunos falam invariavelmente na graduação que não, né? Não. Aí eu falo assim, tudo bem, mas agora vocês, vamos inverter o caso e aplicar a norma ao caso concreto. Vocês agora são pais e mães zelosos. Tem uma filha, a filha está bonita, etc. E vocês todo dia oram perguntando, Deus, que sempre proteja a minha filha. Não? E para frente da casa de vocês muda um sujeito ruim, assim, um traficante, assim, para colocar um drama maior na proposição. E aí você todo dia ora antes de sair, Deus, vamos supor que o nome do sujeito fosse o Zé da Bola. Que o Zé da Bola nunca chegue perto da minha filha. Naquele dia, eu falo para meus alunos, você ajoelha para orar na saída da sua casa, antes de vir para o Mackenzie, sua filha está lá, você está fazendo doutorado já aqui, falo para os alunos da graduação. Ele se ajoelha numa carta. De quem é a carta? Do Zé da Bola. Para quem? Para sua filha. Aí eu pergunto para eles, vocês abririam a carta? Aí eles assim, professor, aí a gente abria, né? Aí eu falei, nossa, como vocês mudam de opinião com uma rapidez. Por isso que eu adoro a aplicação da norma ao caso concreto. E tem aqui um amigo meu, conselheiro estadual da OAB, o Dave Prada, que acabou de chegar, que não me deixa mentir. O que eu falo para os alunos é que se eles fossem positivistas, como minha tia Miquelina, e olhassem o artigo 15, inciso 11, artigo 5, inciso 12, significa, é inviolável o sigilo à correspondência, salvo por autorização judicial. Está escrito alguma coisa sobre pátrio poder? Aí está escrito alguma coisa sobre... Não. Então, se você fosse olhar o texto constitucional, artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência, salvo por autorização judicial. Mas aí, na aplicação da norma no caso concreto, eles falaram, professor, mas a gente quebrava a lei, eu ia abrir a porta. Não. Calma. Não, professor, eu fazia ela abrir a carta na minha frente. Mas isso você está quebrando o sigilo, a correspondência dela da mesma forma. Não, mas eu podia olhar contra a luz. Aluno é criativo, né? Eu olhava contra a luz, mas aí eu começo a dificultar. Mas a carta tinha um plástico preto, você não consegue enxergar através. Mas aí eu vi se tinha alguma coisa estranha, um cheiro estranho. Meu amigo, cheiro estranho. Né? O plástico estava vedando qualquer tipo de cheiro. Professor, mas aí eu ia dar uma apalpada. Você podia até saculejar, meu filho. Mas aí saculejava a carta e tinha ia fazer um barulho assim. Craque, 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 craque. Você abria? E o meu aluno da graduação fala, professor, já tinha aberto essa carta faz tempo. Né? E aí eu falo, vocês, pais e mães zelosos, têm uma alternativa no artigo 227, que fala que é dever do Estado e da família, com absoluta prioridade, manter a criança, o jovem, o adolescente, a salvo de toda forma de exploração e de violência. E por que o artigo 227 não está no artigo 5º, já que eles colocam que é com absoluta prioridade, é uma garantia fundamental, e criança, né? Pasmem, Bernardo Cabral fala, olha, a comissão que discutia criança e adolescente demorou tanto para entregar para a gente as coisas, que quando a gente esqueceu, a gente já tinha passado o artigo 5º. E aí chegou o pessoal da criança e adolescente, aí a gente deu uma saída e colocou assim, com absoluta prioridade, e aí está tudo certo, porque a gente colocou com absoluta prioridade, todo mundo sabe que é importante. Está no 227, mas é cláusula pétrea.
que a gente colocou com absoluta prioridade. E aí nasce, gente, essa promulgação festiva da Constituição pelo presidente da Assembleia, em 5 de outubro de 1988, com um atraso de 325 dias da sua previsão inicial, exatos 584 dias de sua instalação. Isso está escrito na obra do Paulo Bonavides, que fala sobre o texto constitucional. Essa é interessante, a Constituição Cidadã. Eu brinco que tem uma música da Cidade Negra que fala: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Esse é o texto constitucional. Ela prevê garantias individuais, inviolabilidade de crença, assegurado o livre exercício do culto religioso, com proteção de liturgias. Aí a grande questão da liberdade de religião, de maior participação popular na Constituição, assistência religiosa às entidades civis e militares e internação coletiva. Ninguém será privado por motivo de crença religiosa, salvo se invocar a eximícia e obrigação legal, a todos impostos a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí, obviamente, a discussão depois militar, porque aí culmina com o serviço militar obrigatório, que pode ser dispensável aos que alegarem imperativo de consciência de questão religiosa. E o casamento religioso tem efeitos civis nos termos da lei. Essa concepção me leva à minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, que fala sobre ética e liberdade de expressão e imprensa, ela debate que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer nessa esfera da liberdade, apesar de eu acreditar realmente que não é uma norma auto-aplicável, como a Maria Garcia diz. É muito interessante porque o Brasil, hoje, ele tem um ranking mundial da liberdade de imprensa e informação, produzido por uma ONG francesa chamada Repórteres Sem Fronteiras. O Brasil hoje está na 117ª posição, assim, talvez esteja, eu sei que ele pode até estar na 108ª agora. Ele fica caindo e subindo, mas ele está abaixo do 100, sempre. Quando eu comecei a estudar a liberdade de imprensa e expressão no Brasil, o Brasil estava na 72ª posição. Ou seja, o Brasil vem caindo na liberdade de imprensa, num ranking mundial. Interessante é que ele está abaixo de países como Haiti, República do Congo, Paraguai, em liberdade de imprensa. Por que isso? Porque o Brasil é um dos países do mundo onde mais se matam jornalistas. Em 2015, a gente teve 3 jornalistas mortos na região de Minas Gerais até março, um por mês, na região próxima à região metropolitana de Belo Horizonte, em Contagem. 3 jornalistas mortos. Então, o Brasil também e eles monitoram esses assassinatos, monitoram as sentenças. Nós temos uma discussão do caso Kroll aqui, da UOL. A UOL foi, por ordem judicial, obrigada a tirar 150 páginas online que ela tinha para não divulgar conteúdos que a justiça entendeu que eram inadequados para a população ter acesso. Sem contar o Estadão, que foi censurado mais de 500 dias porque queria publicar uma coisa aí que era do filho de um senador, né, da República, que teoricamente tinha desviado dinheiro, né? E até hoje o Estadão não conseguiu publicar essa matéria. Então o Brasil é monitorado internacionalmente e tem um longo caminho para a discussão do que é a sua liberdade de expressão dentro dessa concepção. Antes de eu falar obrigado, eu queria puxar o gancho final. Obviamente, é só eu até me demorei, mas é só uma discussão rápida sobre esse histórico, reverendo. Eu queria dizer que 2 professores marcaram profundamente a minha formação. Um professor eu já falei para vocês, o professor Celso Bastos, que me reergueu. Mas o professor que certamente marcou negativamente era um professor também da PUC São Paulo. E o que eu tinha comentado com o professor Edson sobre a pergunta sobre imunidade e isenção tributária, eu perguntei porque durante o meu mestrado, eu estava lá na época, eu fiz o mestrado na PUC, eu comecei a fazer mestrado em tributário,
E eu só fiz naquela época na PUC porque eu não tinha uma Mackenzie ainda no mestrado. Entendeu? Era só por causa disso. Só tinha PUC e USP naquela época. E aí eu fui fazer o mestrado em tributário com o professor Paulo de Barros Carvalho. E aí comecei a fazer o mestrado e fui fazer um seminário sobre imunidade e isenção tributária. E um professor falou, eu falei, a Constituição, quando diz imune aos impostos, ela quer dizer imune aos tributos. Que não tem cabimento uma fundação que custeia o ensino de crianças carentes, que cumpre uma função do Estado, ser tributada em taxas, etc., quando ela está assumindo uma função que é pública, uma lacuna pública. E aí, o meu professor falou assim, isso que você falou foi uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que não foi, do ponto de vista de motivação, não foi interessante para mim ouvir aquilo naquele momento. Né? Até para um aluno novo, lá no mestrado, eu era jovem, tinha acabado de sair da graduação. De qualquer maneira, eu tinha estudado muito. E eu falei, professor, para falar a verdade, essa frase que o senhor falou que é imbecil não é minha, é do seu chefe aqui da casa, o professor Paulo de Barros Carvalho, que diz, a Constituição, quando diz imune aos impostos, quer dizer imune aos tributos. O professor Paulo de Barros Carvalho está aqui. Aí deu aquele silêncio sepulcral na sala, né? E o professor falou, bom, mas o Paulo de Barros é um pouco prolixo, você não deve ter lido isso até o final. Quer dizer, coisa ruim falar mal do chefe também na sala de aula. Mas ele falou, olha, você não deve ter lido isso até o final, ele deve dizer isso ao final do artigo. Eu falei, professor, e ele diz no parágrafo seguinte que quem pensa o contrário disso leu apressadamente a Constituição brasileira. E aí perdi a segunda oportunidade de ficar de boca fechada, né? E aí o pessoal riu, né? E ele falou assim, olha, achei muito interessante essa sua posição. Ao final da aula, tal, vamos conversar, tal, eu preciso reler isso aí. Aí ele falou, olha, passa no meu escritório, traz o texto que eu quero discutir hoje, às 15h. Cheguei lá às 15h, fiquei esperando até 16h, para eu sentir quem eu era na hora do Brasil. Né? Quando eu cheguei ali com o texto, ele falou, não, você não veio mostrar o texto. Né? Eu só quero dizer para você que eu não vou com a sua cara, Chiarello, e eu vou reprovar você, não importa o que você escreva na porta final, aqui, na prova final da PUC. Falei, professor, não seria um pouco arbitrário isso, me reprovar antes de eu escrever? Né? Aí ele falou, não, a questão é que tem um fato objetivo anterior, eu não vou com a sua cara. Esse fato objetivo precede a sua avaliação, e ele é maior nesse momento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu te dou a oportunidade de você assinar esse papel aqui, trancando a sua matrícula, nessa minha disciplina, fingindo que você foi fazer um crédito, alguma coisa fora. Assim, eu não tenho mais que ver a sua cara, você não vê a minha, a gente vive bem assim, eu não sujo o seu currículo. Falei, professor, eu posso pensar 24 horas? Né? Aí eu fui olhar o regimento interno da PUC São Paulo para verificar o recurso da prova a quem ia. E estava escrito, o recurso da prova vai ao professor da matéria. Aí eu pensei, vai ser difícil. Né? E aí, no dia seguinte, eu fui lá, levei, assinei o papel, ele assinou o papel. E de lá saí. Né? Na hora que eu estava saindo, eu perdi a terceira oportunidade de ficar de boca fechada, eu virei para trás e falei assim, professor, até aquele ímpeto, né, da juventude, né? Professor, é até bom eu ter assinado isso aqui com o senhor, porque agora eu vou protocolar isso e eu não tenho que ter seu nome no meu currículo. E aí ele falou assim para mim, não vai ter meu nome, não vai ter área tributária também no currículo do mestrado, porque se eu não estiver na sua banca, alguém da minha equipe vai estar na sua banca e a gente vai reprovar você na banca do mestrado. Ou seja, realmente eu tinha que ter ficado de boca fechada, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei para o meu pai assim, eu morava em São Paulo, mas minha família é de Santos. Eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, o sujeito acabou comigo hoje na PUC, pai. Ele falou, filho, às vezes alguém acha que está te puxando para baixo, mas está te empurrando para cima. Falei, pai, autoajuda agora não, pai, por favor. Mas no final ele tinha razão, porque no semestre seguinte eu encontrei o Celso Bastos. E o Celso Bastos olhou para mim e falou assim, olha, seu artigo vai ser publicado na Revista dos Tribunais. Foi a minha primeira publicação na revista número 27. Aí eu olhei meu nome ao lado do professor Ives Gandra, publicado na Revista dos Tribunais, ao lado do Celso de Mello. Falei assim, olha só, meu artigo selecionado. Eu, que até um semestre atrás era um sujeito tido como imbecil, aqui por alguns professores. E aí eu fiquei pensando, bom, primeiro que eu me senti vingado hoje, porque a minha posição é a mesma do Edson, né? Então quer dizer que eu não era tão imbecil assim, né? E do Paulo de Barros Carvalho. Mas
o que eu queria dizer para vocês é que no semestre seguinte, ele falou para mim, você tem disponibilidade para ir para Harvard, para ir para fora do Brasil? Eu falei, professor, é o tempo de eu arrumar minha mala. E aí, fui para lá e fiz esse estágio com o professor Richard Parker, depois fiz na NYU com o professor Norman Dorsey, escrevi um livro, e quando voltei, entreguei o livro para esse professor, que tinha me criticado, e falei assim, olha, professor, se não fosse você, eu não teria ido para Harvard, né? Então, eu te agradecer demais, né? Mudei para a Constitucional, me encontrei lá, sou muito mais feliz hoje. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eu sempre pensei em que tipo de professor eu queria ser depois desses dois grandes exemplos que eu tive na minha vida. E eu sempre falo para meus alunos da pós-graduação, da graduação, do mestrado, do doutorado, que eu quero ser para meus alunos exatamente o que o Celso Bastos, Paulo de Bastos Carvalho foram para mim. Foram verdadeiros mestres que sabiam que ensinar, né? Insignare, né? Que vem do ensinar, que vem do latim, ensignare, significa marcar com um sinal. Eles marcaram a minha formação. Então, eu gostaria de auxiliar sempre meus alunos nesse caminho. Então, eu me coloco sempre à disposição de vocês para a caminhada. Continuem lutando pelo que vocês acreditam. Boa sorte e sucesso na pós-graduação de vocês.